Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs aqui reunidos, a palavra de Deus nesse primeiro domingo da Quaresma nos faz refletir sobre o pecado da humanidade, isso, o pecado do homem, o nosso pecado, e do outro lado a redenção de Cristo, a sua misericórdia. O pecado do homem, que nós sabemos é a origem de todo o mal da humanidade. A primeira leitura de hoje, que nós acabamos de escutar, nos conta a história, a parábola da criação, o livro do Gênesis, porque Deus havia criado o homem para que o homem pudesse viver numa harmonia perfeita. Deus havia sonhado um paraíso, Deus havia sonhado um jardim para o homem. O plano de Deus para um homem é um plano de uma felicidade eterna e para sempre. Deus havia sonhado isso para a humanidade. Só que, meu amado irmão, minha amada irmã, chega um certo momento da história, parece que o homem quer caminhar sem Deus, porque Deus havia também dado ordens para o homem, né? Você poderá comer de todas as árvores que estão no jardim, mas não toque naquela árvore que está no meio do jardim. Deus queria, a um certo ponto, testar a humanidade para ver se sabia lidar com a liberdade. Deus sim criou o homem, sonhou para o homem um paraíso, teve para o homem um projeto, mas também deu-lhe a liberdade de escolha. Mas disse: poderá comer de todas as árvores, menos da que está no meio do jardim. É nesse momento que aparece o diabo, o mal, o tentador, que em forma de serpente seduz o homem e tenta deturpar, tenta mudar os planos de Deus, e consegue. A serpente, diz a palavra de Deus na primeira leitura, era o mais astuto, ou seja, o mais esperto dos animais que Deus havia criado. E a serpente chega para Jesus, mal, enganando, com uma proposta aparentemente boa, e diz: Deus pediu para que vocês não comessem de nenhuma das árvores do jardim. Olha aí, meu irmão, minha irmã, o que o diabo faz? Ele deturpa, ele muda a palavra de Deus. E a mulher, né, que diz aqui, a leitura diz: não, o Senhor não nos proibiu de comer todas, mas somente uma, a árvore do conhecimento, porque se comermos dela vamos morrer. E o diabo, seduzindo, diz: não, vocês não vão morrer, se tornarão como deuses, serão como deuses, conhecedores do bem e do mal, serão independentes, podemos dizer assim. Então, meu irmão, minha irmã, na vontade, na vaidade, no orgulho do homem querer ser como Deus, ele desobedece, ele vira as costas para o plano de Deus, ele vira as costas para aquilo que Deus criou e sonhou para ele, uma perfeita harmonia, cai nas amarras do tentador, quebra a harmonia da criação, e o que acontece? Na ilusão de se tornar igual a Deus, ele acaba se descobrindo nu e sem nada. Na ilusão de querer se tornar como Deus, ilusão de querer ser como Deus, o homem acaba assim, como uma simples criatura que é, por causa do seu orgulho, por causa da sua autossuficiência, ele vira as costas para Deus, e o pecado entra no mundo. Essa história que nós escutamos, essa parábola do livro do Gênesis que nós escutamos, é a história da origem do mal no mundo, consequência do pecado do homem. Por isso que nós rezamos no salmo de hoje, meu irmão, minha irmã, pedindo ao Senhor: piedade, ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Porque ainda hoje, nós também somos tentados, vamos chegar daqui a pouco no Evangelho, nós também somos tentados de diversas formas. O mal, ele se apresenta na nossa vida como coisa boa, né? Olha, a palavra de Deus hoje diz lá na primeira leitura que a mulher viu que seria bom comer da árvore, porque ela era atraente para os olhos e desejável para alcançar o conhecimento. É isso
É isso que a tentação, é isso que o pecado nos provoca. O mal, ele muitas vezes ele é atraente aos olhos, ele é desejável. Por isso é tentação, ele vem mascarado, ele vem disfarçado de coisa boa. Por isso é bom o cristão tomar cuidado, por isso é bom vigiar sempre. Por isso o tempo da quaresma nos pede para que busquemos sempre a conversão, porque o mal está aí mascarado de tantas coisas boas para nos tirar do caminho de Deus. Deus sabe que o homem foi enganado. Deus sabe, o homem foi enganado. O homem na sua fraqueza, a humanidade na sua fraqueza, foi enganada pelo mal, enganada pela serpente. O Senhor então promete um Redentor. Deus promete um Salvador. O Senhor promete um Messias que vai de novo restaurar aquele paraíso que o Senhor havia sonhado para nós no início da criação. O Senhor então, como diz, vemos São Paulo na primeira leitura de hoje da carta aos Romanos, ele fala: se pela desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo, pela obediência de outro, Jesus Cristo, ele conseguiu para nós a justificação. Meu irmão, minha irmã, se os nossos primeiros pais, diz a Sagrada Escritura, os pais, os santos da igreja, os pais da igreja, eles chamam Adão e Eva os nossos primeiros pais. Então se eles quebraram a ordem da criação por causa da desobediência, segundo a leitura hoje, São Paulo diz, pela obediência até o fim, até a cruz, o Senhor restaurou de novo a humanidade, que havia a harmonia da criação. O Senhor devolveu para nós o paraíso que Deus havia sonhado. E para isso, nosso Senhor Jesus Cristo assumiu em tudo a nossa condição humana. Em tudo nosso Senhor viveu a nossa condição humana, menos no pecado. E o Evangelho de hoje mostra que até ser tentado pelo diabo, até ser tentado pelo maligno ali no deserto, nosso Senhor aceitou por nós, para a nossa salvação, para restaurar essa desobediência lá de trás, para restaurar de novo, para novamente recuperar a humanidade para o amor de Deus. Ele aceitou ser tentado, e Jesus passa por três tentações, que acontece hoje ainda entre nós. A tentação da riqueza, o diabo fala: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, né? Use da sua dignidade de Deus a seu favor para se tornar rico. Uma tentação. A tentação do prestígio, da fama, também devemos tomar cuidado. Isso pode bater de vez em quando às nossas portas, ou sempre. A tentação do poder. A tentação do poder. Jesus é tentado dessas três formas, meu irmão, minha irmã, mas ele sai vitorioso. Nosso Senhor sai vitorioso porque ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, e ele era apoiado, sustentado pela palavra de Deus. O Senhor disse ao diabo que o tentava: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus sai vitorioso da tentação, Jesus sai vitorioso da provação. O deserto é lugar da prova, o deserto é lugar da tentação, o lugar da provação. Nós também passamos isso na nossa vida, mas nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina: se quisermos vencer as tentações, as provações nos desertos da nossa vida, devemos nos apoiar na palavra de Deus. E guiados também pelo Espírito Santo. Diz o Evangelho que o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, para poder cumprir o plano do Pai. Meu irmão, minha irmã, não basta apoiar-se na palavra de Deus, quer dizer viver a sua palavra, viver o Evangelho. Porque olha, até o diabo conhece a palavra de Deus, viu? O padre está ficando com a cabeça ruim? Não. Até o diabo conhece a palavra de Deus.
se você prestou atenção no Evangelho, há um momento que o diabo cita a Escritura para Jesus. Ele diz aqui: se você é filho de Deus, levou na parte alta do templo, ele fala: se jogue daqui abaixo, porque está escrito. O diabo que fala, porque está escrito. Lá no versículo 5 e 6, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O diabo cita um versículo do Salmo para Jesus. Meu irmão, minha irmã, então não basta conhecer a palavra de Deus, porque conhecer até o diabo conhece. Não basta apenas carregar a palavra de Deus na mão, não basta só saber de cor versículos da Sagrada Escritura e da Bíblia, é preciso viver. O diabo conhece também, só que o diabo conhece e não vive, e usa a palavra de Deus, deturpa a palavra de Deus, muda o seu sentido a seu favor, para tentar o homem. E acontece isso também. Quantas pessoas usam da palavra de Deus a seu favor, não para levar as pessoas a Deus, mas para benefício próprio. É o que o diabo fez com Jesus aqui no deserto, povo de Deus. É o que o diabo fez, deturpou, mudou o sentido da palavra. Ele conhece a Escritura também, mas ele usou em benefício próprio. Ele usou para tentar. Ele usou para tentar fazer Jesus se desviar dos planos de Deus. Por isso não basta o cristão apenas conhecer a palavra de Deus, é preciso viver, é preciso se esforçar para vivê-la, se esforçar para colocar em prática o que você escuta na Santa Missa, o que você escuta aqui na palavra de Deus, o que você reza na palavra de Deus em casa. É preciso que você tenha contato com essa palavra e viva. Porque, repito, pela última vez, o diabo também conhece a palavra de Deus. Então, nós queremos hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de reconciliação, queremos nos apoiar cada vez mais na palavra de Deus. Só assim saberemos vencer as tentações que aparecem na nossa vida. A tentação muitas vezes de virar as costas para Deus, de querer caminhar sem Deus, a primeira leitura de hoje. A tentação da riqueza, a tentação do prestígio, a tentação do poder, que muitas vezes vem no nosso coração, enche o nosso espírito, o nosso ego. Pedir ao Senhor então que Ele nos dê a graça de vencer essas tentações e outras, que nesse tempo da Quaresma devemos vencer. Que Nossa Senhora, nossa Mãe Auxiliadora, nos ajude, ela que também foi portadora da palavra de Deus, ela que também foi mãe de Deus, mãe, mas também discípula fiel, que ela nos ensine também a colocar na nossa vida em prática a palavra de Deus, para que possamos viver bem esse tempo quaresmal, para que possamos nos penitenciar diante das tentações que muitas vezes chegam até nós somos tentados de todas as formas, e que o Senhor, assim como nós rezamos no Pai Nosso, nós rezamos no Pai Nosso, lá no final da oração do Pai Nosso, a gente reza assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós não pedimos ao Senhor que nos livre da tentação, porque tentado até Jesus foi, quem dirá nós, pobres criaturas? Então, nós não devemos nos achar que somos melhores do que Jesus, que temos o direito de não ser tentados. Tentados nós seremos em todos os sentidos. Enquanto estivermos com os pés neste mundo, estamos sujeitos à tentação. O que nós devemos fazer é lutar, é perseverar como Jesus, apoiado na palavra de Deus, e pedir, sempre como pedimos no Pai Nosso: livrai-nos do mal, Senhor, que o mal não tenha poder sobre nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.